Galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Olha só, chegando aqui para avisar que nós temos um trabalho para executar agora, como nota parcial já desse nosso segundo bimestre. Isso mesmo, já tem uma atividade prontinha para vocês aí, como a nossa primeira nota aí do segundo bimestre. Só que para isso vocês precisam relembrar algumas coisas que nós estudamos no decorrer das nossas últimas aulas. Então, precisam muita coisa, não é isso? Então assim, só passando aqui para dar uma relembradinha com vocês sobre isso. Nós estudamos o quê? Geometria de posição. O que nós falamos sobre geometria de posição? Falamos sobre tipos de retas e tipos de planos, né? Planos paralelos, planos perpendiculares, né? Planos secantes. Falamos que tipo de retas? Paralelas, perpendiculares também, concorrentes, coincidentes, reversos. Então assim, nós falamos muita coisinha sobre geometria de posição. E acredito que vocês lembram disso. Se não lembram, pega os vídeos anteriores que nós já falamos um pouquinho e dá uma revisada nesses conceitos, certo? Logo na sequência, falamos sobre o quê? Falamos sobre relação de Euler. Fizemos bastante exercício sobre isso, fizemos uma aula específica sobre relação de Euler, correção de alguns exercícios, e eu lembro de um macetinho que eu passei para vocês sobre como vocês não esquecerem mais a relação de Euler, né? Então, vértice mais face é igual a aresta mais 2. Então eu deixei um macetinho para vocês lá, tenho certeza que vocês se lembram, para vocês esquecerem disso. Lembra o seguinte, lembra o que é face, o que é vértice, né? O que são arestas. E às vezes a gente precisa executar aquela fórmula 2A que é igual, vai depender o quê? Do número de essas faces, são triangulares, são pentagonais, hexagonais, às vezes precisa executar mais algumas coisas. Mas também não era uma fórmula tão difícil de fazer exercício, né? Pode ter certeza que vai aparecer algum exercício para vocês sobre isso para ser feito. Então assim, fiquem atentos a todos esses conceitos, todos os exercícios que nós fizemos. Como eu já falei para vocês, tem alguma dúvida? Volta a rever alguns vídeos que nós já estudamos, eu acho que vai ser extremamente importante para vocês, tá bom? E assim, conteúdo que cai bastante em vestibular. Então vocês, segundo ano, prestem atenção nesses conteúdos, estudem bastante eles, revê o que foi feito, refaçam os exercícios que for preciso, para que não fique nenhuma dúvida sobre essa matéria. Logo depois, nós falamos sobre o quê? Falamos um pouquinho sobre prismas, né? Falamos um pouquinho sobre o que é um prisma, o que define um prisma. Ele precisa o quê? De ter duas faces opostas, né? Paralelas e congruentes. Se ele ter um par de faces paralelas e congruentes, pronto, já é o suficiente para que ele seja um prisma. E falamos sobre quando são convexos, quando não são convexos. Isso é, vocês têm tudo vídeo aula falando um pouquinho sobre isso. Não é nada tão complicado. Pegou, tem alguma dúvida? Tem algumas teorias que também defini para vocês lá no E-Class, tem na apostila. É só parar um pouquinho, sentar e dar uma estudada que não vai ser algo tão difícil, certo? Falamos de prisma, falamos mais outras coisas também. Falamos sobre como calcular a área total e a área lateral, né, volume de um prisma, como por exemplo um paralelepípedo, um cubo. Nós temos todas essas fórmulas que nós estudamos. Não é algo tão assim difícil. Segue as fórmulas, segue o que o enunciado traz para vocês. Cuidado com as unidades de medida. Então assim, se você seguir todos esses padrões, não tem como estar errando os exercícios. Depois, por último, nós começamos a falar um pouquinho mais do que? Sobre pirâmide. Lembrando que tem mais aulas sobre pirâmide nos próximos dias. Então, só uma introduçãozinha à pirâmide, nós chegamos a começar a falar sobre isso. Então, assim, fiquem atentos também a essa aula. Como eu falei, tem mais coisa para estudar. Tronco de pirâmide ainda, que vai ser as próximas aulas que vão ser liberadas para vocês. Só que esse conteúdo sobre tronco de pirâmide, ele só vai cair na prova, no trabalho não. Então, no trabalho, vem até aqui para vocês só a introdução que nós tivemos sobre pirâmide. Então, o que é uma pirâmide? Como que é o formato da base da pirâmide? O nome da pirâmide dá de acordo com o formato da sua base, né? Uma pirâmide quadrangular, porque a sua base é quadrada. Uma pirâmide triangular, porque a sua base é triangular. E aí, não esqueçam o seguinte, o que é geratriz, né? O que é apótema, o que é base, o que é área lateral, o que é área total, como se calcula o volume. Quer dizer, não tem nada muito complicado. Segue a fórmula, essas definições estão tudo em vídeo aula já apresentado para vocês. Olhe cada coisa que foi feita, anote as informações e vão partir para os exercícios, que você tem certeza que vocês vão conseguir executar cada um deles, certo? E qualquer coisa, nas próximas aulas, vamos aprofundar um pouquinho mais ainda em todos esses conceitos que foram apresentados para vocês. Façam os exercícios, refaça cada um deles, anotem cada um da fórmula, escreva o que significa cada um dos itens, certo? Olha o que é face, o que é vértice, o que é aresta, o que é um prisma, quando ele é convexo, quando ele não é convexo, o que determina algumas informações do enunciado. Leia todo o enunciado, que eu tenho certeza que vocês não vão ter nenhuma dúvida de como se fazer. A atividade já está postada no E-Class, você precisa fazer essa atividade, ok? E me mandar o gabarito dessa atividade. Não tem necessidade de mandar toda a solução, apenas o gabarito, certo?
Então já pode postar, tira foto disso de forma legível e manda de volta no eClass para mim, ok? As questões são as mesmas da apostila, já está numerado lá no eClass falando quais são os exercícios, feito apenas as alternativas. Para mim já é o suficiente para que eu possa atribuir uma nota como referente à nota de P1 da gente, certo? Trabalho do primeiro bimestre, ok? Abraço e até nossas próximas aulas, gente. Bom trabalho!